Bom dia, gente. Essa é a aula de Mesopotâmia. A gente tem aí na primeira imagem uma ilustração, dos jardins suspensos da cidade de Babilônia. A civilização da Mesopotâmia, que vai ser aí uma região vasta, mas que vai ter como uma das suas principais capitais a Babilônia, ela vai produzir uma diversidade muito grande, de manifestações artísticas. Você vai ter vários povos nesse território chamado Mesopotâmia. E eles vão estar muito ligados a representações de Estado e religião, essas formas de poder que vão estar presentes nas sociedades. Importante a gente notar aí também que, assim como o Egito, a Mesopotâmia vai crescer ali próximo a rios. Nesse caso, a Mesopotâmia vai estar ali entre o rio Tigres e Eufrates. E por que é importante a gente notar essa questão dos rios? Porque o rio ele vai ser essencial para a manutenção da vida nesses locais, tanto por causa do clima, mas também para você poder manter a agricultura e pecuária, para você ter alimentação. Você precisa de água para manter a vida. Essa vida, ela pode ser representada por essa imagem aí, a árvore da vida, que é uma representação da Mesopotâmia, que vai ser recriada por diversos povos depois disso, a partir de outras religiões. Qual a ideia dessa obra aí? Você tem lá acima a representação do deus Assur. Esse deus Assur, é o principal deus aí da Mesopotâmia, e vários povos vão fazer aí sua expansão do império, sobre a justificativa de agradar esse deus Assur. E essa árvore abaixo do deus Assur, que está aí acima, representaria diversos valores e aprendizados, que você desenvolveria ao longo da sua vida, tá? A Mesopotâmia aí vem do termo entre rios, e é bom a gente reparar aí no mapa, por favor, tá, gente? A gente tem o rio Tigres e Eufrates, e a gente tem uma série de cidades aí, ao redor deles, tá? A gente olhando lá para o sul, a gente tem Uruk, que vai estar ali próximo ao Golfo Pérsico, Subindo pelo rio Eufrates ali rumo ao norte, a gente teria Babilônia, e mais ao norte lá na região assíria, Nivim e Assur. Essas aí vão ser algumas das principais cidades que a gente vai acompanhar aqui, acompanhar nos estudos dos reinos que fazem parte dessa Mesopotâmia. Essa região é uma região de vegetação em clima quente, seco, que vai ser desfavorável à vida humana, por isso a necessidade de águas, de grandes rios, para você poder fazer a irrigação da terra e cultivar alimentos. Assim como os egípcios, os mesopotâmios vão fazer abertura de canais, para levar essas águas para lugares mais distantes do rio. Ao redor então desses rios aí, nessa área chamada Mesopotâmia, vai ter o crescimento de algumas sociedades. E essas sociedades que vão crescer, dentre elas aí, sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, essas sociedades em alguns momentos vão crescer e virar grandes impérios, como a gente vai ver mais à frente. Sumérios e acádios aí são os primeiros povos que a gente vai estudar. Eles estão ali na região sul, próximo ao Golfo Pérsico, e a gente vai ver aqui, a gente vai estudando alguns povos agora. Eles estão na cidade de Uruk, Eridu e Lagash, que é essa região ao sul. E eles vão construir as primeiras cidades-estados, ou seja, eles vão ali construir sociedades que não vão ser mais aldeias, mas que vão se estruturar como cidades mais complexas, que têm um governo próprio e que ao mesmo tempo tem comércio, e tem uma área normalmente de agricultura para suprir essa cidade, enfim, é uma cidade maior, tá? Com governo autônomo. Vai ter também muralhas altas e torres, para fazer a defesa da cidade. Essa área da Mesopotâmia é uma área de passagem de vários povos, então a defesa é algo essencial para você poder manter as cidades, porque diversas vezes vêm outros povos, que muitas vezes vão querer saquear a sua cidade. Ao redor da cidade vai ter hortas aí, e plantações aí que vão garantir o alimento dessas cidades. E são cidades bem urbanas, tá, gente? Vão ter casas, pontes, templos religiosos, palácios e os zigurates, que são esses templos construídos em formas de pirâmide. Esses templos zigurates, eles são templos aí, que vão aproximar esses povos mesopotâmicos dos deuses, São templos aí de louvação a esses deuses, E que a altura deles, tem a ver com isso, de você se aproximar com esse deus que está lá em cima mesmo. Nas aldeias a gente vai ter agricultura, pastoreio, artesanato. Nas cidades a gente vai ter pedreiros, barbeiros, escultores, carpinteiros, artesãos, comerciantes. Ou seja, uma sociedade complexa, tá, gente? Que vai ter diversas atividades, diversos serviços, E vai ter uma população grande.
O palácio e o templo vão marcar o tempo da cidade, né? Por quê? Porque o palácio e o templo vão fazer alguns eventos, né, que vão marcando a rotina da população ao longo do ano, tá? A escrita vai ser desenvolvida em vários lugares aí do mundo, né? Mas a gente vai ter aí uma das escritas sendo desenvolvida a partir dessas civilizações mesopotâmicas, tá? A gente vai ter a escrita cuneiforme, que é exatamente essa da imagem aí que eu botei para vocês, tá? E por que essa escrita cuneiforme vai surgir? Exatamente porque a Mesopotâmia está desenvolvendo cidades grandes, cidades complexas, com grande fluxo de pessoas, de mercadorias e por isso também de cobrança de impostos e por aí vai. Ou seja, sociedades que vão ficando mais complexas, cidades que vão ficando maiores, exigem que o governo tenha um controle maior para conseguir, né, a partir desse controle, por exemplo, manter a coleta de impostos. Então essa necessidade de controle da sociedade que está cada vez mais complexa vai gerar a necessidade de escrita, porque a escrita vai ajudar nesse controle de números e, enfim, do que é necessário, né, para fazer esse controle dentro de recebimentos e pagamentos, né, tanto do governo quanto dos templos religiosos. Também vão existir muitos conflitos, né? Esses povos mesopotâmicos eles vão aí expandir o império. Quando você tem que expandir o império, conquistar novos terrenos, você precisa ter uma logística, né? Você precisa se organizar para conseguir dar conta de dominar esses territórios, de manter comunicação e de manter uma rede, né, que consiga manter o domínio ali, né, do exército e da população como um todo. Para você ter esse domínio de uma área grande, então você vai precisar também desse controle escrito. Ele ajuda, né, você a organizar isso tudo. Os conflitos constantes, então, aí dos sumérios, tá, gente? Tanto internamente quanto outros povos, né, vai fazer com que os sumérios percam força e eles vão ser conquistados pelos acádios. Os acádios, por sua vez, eles vão incorporar as práticas e saberes dos sumérios, né, para poder manter esse governo centralizado. Então eles vão aí aprender, né, com esses sumérios durante a conquista para poder manter também esse império grande, tá? Essa ideia, gente, de aprender a escrita, de conseguir ter um sistema de controle, né, de uma área grande, tá? E assim, né, o Império Acádio vai ter vários reinos aí que vão compor ele e ele vai durar 250 anos. Eles vão criar, dentre suas invenções aí presentes até hoje, os 12 meses do ano e os 7 dias da semana. Vão ser enfraquecidos por rebeliões internas, assim como os outros impérios, e eles vão ser invadidos por nômades aí que vão gerar o fim desse império, tá, gente? A gente vai agora para os Amoritas. Os Amoritas já vão constituir o primeiro Império Babilônico. Por que primeiro Império Babilônico? Porque ele vai acontecer na cidade de Babilônia. Os Amoritas são um povo hebreu árabe aí, né? Eles são considerados semitas, né? Porque eles se consideram descendentes do filho de Sem, que seria aí um dos filhos de Noé. Eles vão construir diversos edifícios públicos, canais de irrigação, açudes, e vão tornar a região da Babilônia, né, um importante centro político, cultural e religioso, né? A gente vai ter a figura do imperador babilônico Hammurabi aí, que é fundamental para a gente entender essa Mesopotâmia, porque ele vai elaborar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele vai fazer o quê? Ele é uma coleção de direito, né, do que é vigente na época. São espécies de leis, né, normas sociais vigentes, que ele vai ali resumir, né? Já tem algumas que são feitas há algum tempo, mas ele vai resumir de maneira geral o código ali, e isso vai dar um ordenamento jurídico para a região da Mesopotâmia. Ou seja, a partir de agora a Mesopotâmia vai ter uma série de leis que vão organizar o seu funcionamento. Então, se você comete um roubo, você vai ter tal punição. Se você tem uma dívida e não consegue pagar, você vai ter outra punição. E aí normalmente vai ter essa lógica do olho por olho, dente por dente, que é uma ideia presente até hoje, né? Outra lei interessante aí do Código de Hammurabi, né, era a 229, por exemplo. Se um pedreiro edificou uma casa, mas não se esforçou em seu trabalho e a casa cai, e essa queda da casa causa a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Então esse seria um exemplo aí do olho por olho, dente por dente, tá, gente? Se o pedreiro não faz uma casa bem, ela cai, mata alguém, ele é responsável por essa morte, então ele deve ser morto. Pegaram a ideia? Outro povo importante aí da gente conhecer dos povos mesopotâmicos são os assírios. Esse povo já vai estar ao norte da Mesopotâmia, uma região que vai ter um fluxo muito grande de pessoas. E eles vão desenvolver aí uma série de táticas de guerra, né, e organizar um exército muito forte, que vai ter arqueiros, lanceiros, carros de guerra. Esse é um povo, né, com a característica de ser muito guerreiro e muito militarizado, tá? Os militares vão ter muita importância dentro do governo. Eles vão construir, né, a partir
da constituição desse império, né, um crescimento territorial, né, de conquistas territoriais. E essas conquistas vão aí gerar um império muito grande, né, que vai ocupar não só a Mesopotâmia, mas também a Síria, a Fenícia, a Palestina e até mesmo o Egito. Eles vão aí justificar essa conquista de novos territórios, né, como uma forma de agradar o seu deus Assur. E eles vão utilizar também, né, de muita violência e crueldade durante essas suas campanhas. Essa era uma maneira deles deixarem, né, os seus inimigos com medo e manter assim o seu controle, tá, gente? O seu império, né, por meio do medo, tá bom? A gente vai ter também alguns governadores, né, como esse que eu botei a imagem para vocês, Assurbanipal. Reparem aí no prefixo Assur, tá, gente, que vai relembrar ao deus Assur, tá? Então é como se fosse um título real. E esse imperador, por exemplo, ele vai construir também estradas e bibliotecas. E aí é uma coisa também importante da gente notar, tá, gente? Várias sociedades da Mesopotâmia vão valorizar o conhecimento, a literatura, tá, gente? A biblioteca, o conhecimento vai ser algo que vai ser valorizado dentro das sociedades, tá? Esse Império Assírio ele vai acabar quando caldeus e medos, né, dois povos aí, vão atacar, ocupar e destruir a capital assíria, que é Nivine, lá no norte da Mesopotâmia. O próximo povo que a gente tem que saber aí é os caldeus, tá, gente? Os caldeus vão ser os novos babilônicos. Por quê? Porque eles vão fundar o segundo império babilônico. Por que segundo império babilônico? Porque ele vai ser um império na cidade de Babilônia, tá? Esse segundo império ele vai ter várias campanhas militares também, vai conquistar novas terras, novos povos. E ele vai estar sob a chefia de Nabucodonosor II, né? Que vai arrasar com Jerusalém, prender judeus e vai forçar eles, né, a marchar como escravos até a Babilônia para reconstruir com as riquezas roubadas, né, durante essas campanhas, né, sua cidade e buscar transformar, né, a Mesopotâmia de novamente num centro político, cultural. E a cidade de Babilônia, de fato, né, chega a isso, né, ela chega a 250 mil habitantes, que é um número enorme para o período, era uma cidade muito grande. E tinha os famosos jardins suspensos, né? Esses jardins suspensos, eles seriam aí muito belos e tudo, né? E estariam narrados aí na própria Bíblia, né? Esses jardins suspensos aí seriam a famosa Torre de Babel, né? Uma dessas torres aí que a gente já falou seria um zigurates, né? Daquele que a gente já tinha visto antes. Mas seria um zigurate, né, para se aproximar desse deus babilônico Marduk, né? E essa torre de papel seria aí uma das 7 maravilhas aí do Antigo Oriente, tá, gente? Seria uma coisa muito bela, tal, com várias narrativas sobre ela e sua beleza. Uma delas aí é essa obra de Bruegel de 1563, né, que é uma representação da Torre de Babel muito presente no nosso dia a dia, em vários livros didáticos e tal. A Torre de Babel, então, seria um desses jardins babilônicos aí, tá, gente? A sociedade mesopotâmica, então, ela se organiza, né, a partir de uma pirâmide social muito bem determinada, né, com o rei no topo, assim como os outros povos que a gente vai ver da antiguidade, tanto egípcio quanto os romanos lá na frente, em alguns momentos, pelo menos, né? A Mesopotâmia é uma cidade patriarcal, né? Ou seja, os homens estão no poder e o poder é passado de pai para filho, né? As mulheres dificilmente vão chegar ao poder. O rei estava lá sobre o topo do poder, em seguida a gente vai ter sacerdotes, nobres, militares, né? Sacerdotes vão ser ricos aí porque eles vão receber doações de todo mundo dessa pirâmide. Os militares vão lucrar tanto com os saques quanto com as novas terras, né, que vão ficar na propriedade deles, vão ficar na mão dos militares, então vão ter muito poder também durante os períodos de expansão do império. E os nobres estão ali junto com o rei, então sempre, né, tão próximos do dinheiro. A gente vai ter mais abaixo da pirâmide social ali comerciantes, escribas, artesãos, né, que estariam ali nessa classe média ali, só tendo abaixo camponeses e escravos. É importante a gente lembrar que essa é uma sociedade hierarquizada e que assim você não vai ter possibilidade de mobilidade social, ou seja, se você nasce camponês, se você nasce escriba, né, se é uma profissão do seu pai, você provavelmente vai ser essa profissão também. Você não consegue ali ascender socialmente, tá? Mesmo a população livre vai ter que também realizar trabalhos obrigatórios para o governo, né? Na construção de palácios, templos, muros, pontes, ruas, né? Então são ali as construções públicas, né? A população é chamada para trabalhar nessas obras.
E rei e sacerdotes, gente, vão acumular aí a grande parte da riqueza, tá, gente? Por conta de impostos e oferendas, né? Enquanto a pirâmide toda de baixo trabalha para manter a sociedade, os lá de cima vão acumular essa riqueza, né? Algo que acontece até hoje na sociedade. O rei, então, aí, gente, é um escolhido dos deuses e, portanto, ele é fundamental na comunicação entre aqueles que estão na terra e o reino dos deuses lá no céu. Então ele é um intermediário desses deuses, tá? Esse papel de intermediário, de divindade, né, que o rei tem, é algo que vai perdendo-se ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente vai ter elites locais, né, e em particular das grandes capitais da Mesopotâmia, ganhando mais poder político ao longo do tempo. Com o crescimento dos impérios, né, essas elites locais vão ganhar poder e vão se autoafirmar nos seus locais, né, fazendo com que o poder do rei fique descentralizado, com que o rei cada vez vá ficando com menos poder, tá, gente? E isso também é uma das coisas que vai impactar o fim dos impérios da Mesopotâmia, né? As elites locais e os conflitos internos dentro desses impérios é o que vai gerar normalmente o fim desses impérios, tá, gente? A desorganização interna e os conflitos com o que está acontecendo de fora também, né? A economia da Mesopotâmia vai ter uma agricultura aí que vai produzir cereais, né? Linho, algodão. A pecuária vai ter ovelhas, cabras, cabritos. O comércio vai ligar a cidade e o campo, né? É importante isso. O campo produz matéria-prima e a cidade vai trabalhar essa matéria-prima, né? Então é sempre esse fluxo dos produtos indo do campo para a cidade e da cidade para o campo, né? Uma troca ali. E a partir da cidade, esses produtos vão rodar para outros lugares, né? Porque as cidades são grandes centros comerciais, onde as pessoas vêm de todos os lugares do mundo e aí os produtos de fora chegam e ao mesmo tempo os produtos locais vão para outros lugares, tá? Então a gente tem uma rede de comércio aí cada vez mais complexa, tá, gente, durante esse período. E que vai ligar essas populações do Mesopotâmia a vários lugares do globo, tá, gente? A Ásia, a Europa, a África, vai ter um fluxo de pessoas e de comércio aí, tá, gente? No Palácio Real vão ter oficinas, armazéns, espaços de treinamento militar, né? O Palácio Real é um local grande, né? E funciona como uma espécie de centro administrativo, então ela vai ter várias funções. A falta de madeira e metal na região da Mesopotâmia vai levar esses povos mesopotâmicos a fazer algumas expedições para quê? Para saquear essas matérias-primas tanto a oeste quanto a leste, né? Eles saem da Mesopotâmia, fazem esses saques e voltam com esses produtos, né, para fazer o tratamento da matéria-prima. Durante essas expedições, logicamente, também é feito comércio, né, gente? Existe uma rede de comércio, mas também existem locais ali onde são feitas as expedições de saque. Aí já vindo, gente, nesse final da aula, já para o período contemporâneo, tá, gente? A gente vai ter a figura do ditador iraquiano Saddam Hussein, né, que vai construir sobre um antigo sítio arqueológico, né, da Babilônia, um castelo para buscar reconstruir, né, essa grandeza desses impérios babilônicos que existiram, desses impérios da Mesopotâmia, dessa região onde é o Iraque. E para saudar Nabucodonosor, ele vai construir esse castelo, né, e aí vai ser uma discussão bem grande, né, sobre esse castelo. Primeiro, por quê? Porque ele foi construindo sobre um sítio arqueológico. Então você fez uma construção sobre um local histórico e aí você vai destruir parte desse sítio arqueológico se você faz algo por cima. Depois, porque esse prédio, em teoria, ele não vai representar ali, de fato, a arquitetura da época. Mas, de qualquer maneira, a ideia de Saddam Hussein é fazer um saudosismo a esse passado dos impérios, tá, gente, da Mesopotâmia. E durante a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a gente vai ter a destruição tanto desse palácio quanto do sítio arqueológico que está ao redor. Porque os exércitos e as bombas vão destruir tudo, passar por cima de tudo. Não só isso, né, gente, mas a gente também vai ter muitas peças de valor histórico que vão ser roubadas e vendidas no mercado clandestino com a guerra no Iraque. Muitas obras de arte vão ser ali saqueadas e vendidas durante esse processo da guerra. Isso vai acontecer no Museu Histórico de Bagdá, com alguns monumentos das cidades, dos templos religiosos, escolas, palácios, bibliotecas, dos sítios arqueológicos, né? Então vão ser diversos produtos aí que vão ser roubados a partir da guerra entre Estados Unidos e Iraque, mas também nos conflitos que existem ali na região do Iraque com o Estado Islâmico, que também muitas vezes saqueia esses produtos para vender também nesses mercados clandestinos. Só no Museu Arqueológico de Bagdá vão ser 100.000 peças aí, né, que vão ter sido roubadas aí pelas expectativas.
E uma das principais consequências disso, né, da invasão do Iraque, é tanto o empobrecimento do país quanto sua desorganização administrativa. Isso vai contribuir para quê? Para que não tenham condições de preservação do patrimônio histórico, né? Ou seja, essa história da Mesopotâmia ela está se perdendo com essas guerras, porque os objetos, tudo aquilo que contava a história desses povos mesopotâmicos está aí se perdendo com as guerras e os roubos, tá, gente? Então é algo importante da gente reparar nos processos atuais da história desse povo, tá? Por último aí, gente, a bibliografia, tá, gente, que eu utilizei para montar a aula. Botei alguns filmes aí, né, que vamos passar ali na região. O primeiro, o Escorpião Rei, tem essa aula também da Mesopotâmia em desenho animado, que está bem legal, que vai passar por esses reinos ao qual eu falei aqui. Além de um documentário sobre a Mesopotâmia aí também, que vai falar sobre boa parte do que eu falei aqui, mostrar muita coisa também a partir dos sítios arqueológicos e dos achados do museu, que existem nos museus, né, que ainda preservam essas histórias. Também existe um jogo aí que só tem na Steam, é um jogo novo, tá, gente? Mas é um jogo aí que vai reconstruir essa sociedade mesopotâmica, né? Um jogo de RPG. E botei também um jogo de perguntas e respostas aí, tá? Por último, o Museu Nacional do Iraque, que é um local bem interessante para vocês visitarem e revisitarem toda essa história que eu contei. A história da Mesopotâmia, ela acontece onde atualmente é o Iraque. Não só o Iraque, né, mas outras regiões ali próximas. Mas o Museu do Iraque é bem significativo nesse sentido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por último, aí uma imagem, né, dos soldados assírios, aí, né, os principais guerreiros dessa Mesopotâmia. Até a próxima aula.